Bom dia! Uma alegria muito grande estarmos juntos nesta manhã, como Paróquia Matriz, União de Comunidades Porto Alegre, Alvorada de Irmão, e Comunidade Evangélica de Porto Alegre, celebrando nossos 170 anos de história. Uma alegria muito grande podermos contar com a presença de todos vocês. Vamos citar depois também quem nos visita, as autoridades, mas queremos nos alegrar com essa presença muito efetiva, né? E essa música linda que nos canta. Sejam todos bem-vindos. Podemos nos passar. Bom dia. Nós saudamos as ministras e os ministros representantes da sede nacional, da Secretaria-Geral da ICV e do Conselho da Igreja. Saudamos o pastor sinodal Carlos Eduardo Miller Foch, nosso sínodo, Rio dos Sinos. Saudamos os ministros que atuaram na paróquia matriz e que serão citados nominalmente no momento posterior. Também saudamos o pastor Hélio Weber, coordenador ministerial da União das Comunidades em Porto Alegre, Alvorada e Viamão. E assim também saudamos as atuais lideranças da União das Comunidades, as lideranças da Paróquia Matriz, em especial hoje também ex-presidentes que se fazem presentes aqui. Saudamos da mesma forma lideranças que atuaram ao longo do tempo na CEPA. Saudamos os demais ministros e ministras da ICV que se fazem presentes. Igualmente, saudamos os coros das comunidades aqui de Porto Alegre, pessoas regentes e o grupo de musicistas que nos alegram com esta linda canção, as lindas canções no culto de hoje. Acolhemos a todos e todas com uma salva de palmas. Saudamos ainda entre nós a vereadora Denise Savino. Vamos. Para este dia especial, para este ano especial de comemoração, nós escolhemos como lema o Salmo 89, versículo 1, que expressa, exclama com muita alegria: Ó Senhor, sempre cantarei teu amor e anunciarei tua fidelidade a todas as gerações. Hoje nós cantaremos com muita alegria, com muita gratidão, o amor do Senhor. E aqui temos presente diversas gerações. 170 anos são a expressão de muitas gerações que serviram a este Deus que é fiel conosco, que foi fiel ao longo deste tempo e certamente continuará desta forma. Nós nos reunimos neste dia festivo, em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enquanto cantamos a primeira canção, queremos acolher as crianças para o grupo infantil, juntamente com as orientadoras Isabela e Eduardo. Ele não está fugido. Quem olha, Deus está ventilando automaticamente? Não, acho que está. Tem alguma coisa do giro aqui na conexão. É difícil mexer nisso agora.
ligar a câmera. Estava travado. Não, seria aqui, ó, mas não muda. A gente fala assim, daí ele entende que não. Vamos tentar. Desejamos Tenta fazer de novo esse movimento. Tio, Deus esteja com vocês. Queremos recitar em conjunto este salmo, então, que foi escolhido especialmente para a celebração, Salmo 89, na qual vocês receberam, consta na tela de projeção. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha poder como tu, em todas as coisas que és fiel, ó Senhor. Como és poderoso, como é grande a tua força, a honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Seria assim, opção. Feliz o povo que te adora nas nações e vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles carregam o dia todo e te louvam porque és amoroso. Essa bondade de Deus também se expressa no acolhimento que Ele tem a nós como pessoas pecadoras. Por isso, nos coloquemos em pé, quem assim puder. E tenhamos um momento para abrir o nosso coração diante de Deus, inspirados, motivados pelo apóstolo João, quando diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Assim, conscientes da nossa dependência de Deus, confessemos os nossos pecados diante dele em oração. Amado Deus, Tu que a cada novo dia nos presenteias com a Tua presença em nossa vida, confessamos diante de Ti a nossa culpa por negligenciarmos o Teu amor, achando-nos plenamente indivíduos autônomos e apostando na nossa própria força. Senhor, confessamos perante Ti nossas falhas pelas vezes em que nos autopromovemos, ao invés de servirmos uns aos outros e umas às outras, como Jesus Cristo nos ensinou. Pedimos perdão também por todas as vezes que deixamos de lado o nosso compromisso como pessoas cristãs no mundo, contribuindo com injustiças. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos testemunhas da Tua fidelidade e faz de nós instrumentos para colocarmos sinais do Teu amor por onde passarmos. Em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Santo Espírito vive e reina, hoje e sempre, nós pedimos o Teu perdão. Amém.
sincera, se arrepende dos seus pecados, confessa diante de Deus, anuncia o perdão, em nome do Trino Deus. Amém. Querem sentar-se. Como comunidade que caminha conjunto há tanto tempo, nós também olhamos ao mundo à nossa volta e percebemos que há sofrimento, que há dor e clamor. Temos diversas iniciativas para suprir estes sofrimentos, essas dores, mas também em culto nós lembramos delas e clamamos diante de Deus por piedade. Pedimos que o Teu Santo Espírito abra nossa mente e o nosso coração, para que ao ouvirmos a Tua palavra, ela encontre morada em nossa vida, e ao meditarmos sobre ela, tenhamos a orientação necessária para seguirmos contando e reconhecendo o Teu amor e a Tua misericórdia a todas as gerações. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus, ao nosso Senhor. Leitura bíblica conforme Romanos capítulo 12, versos 4 a 8. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é de profecia, segundo a proporção da fé, se é de mistério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. E aqui, a leitura. Convido a cantarmos o hino, somos Igreja de Deus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito, seja com todos nós. Amém. Augusto Cury disse certa vez a seguinte frase: procure a sabedoria e aprenda a escrever os capítulos mais importantes de sua história, nos momentos mais difíceis da sua vida. Essa frase tanto pode ser lida na dimensão individual, pessoal, mas também pode ser lida no sentido coletivo, nossas instituições. E ela possui algumas lições muito importantes. Em primeiro lugar, que a verdadeira história se escreve hoje. É o tempo presente que nós temos em nossas mãos. O passado não podemos mudar e o futuro não chegou. Por isso, olhar para a nossa história, 170 anos, não deve nem nos deixar indiferentes, por um lado, e nem ferver o nosso sangue, eventualmente, de raiva. As pessoas do passado escreveram os seus dias dentro das suas circunstâncias, com os seus recursos, sua visão, seus motivos. Viveram o espírito do seu tempo. É difícil julgar as ações do passado pela ótica do presente e dos valores deste momento. Mas nós podemos, isso que queremos fazer hoje, humildemente aprender com elas, especialmente com aquelas pessoas ou aqueles momentos em que nossa igreja mostrou virtudes no seu agir, quando foi corajosa nas suas atitudes e projetos. Em segundo lugar, a frase do Augusto Cury diz uma coisa muito importante: não é fácil responder aos temas importantes da vida no presente. Não nos achemos tão poderosos assim. A psicologia diz que a gente tende a repetir padrões de comportamento, ou até contrapor simplesmente padrões de comportamento. Ou seja, é muito fácil reagir ou agir de maneira previsível em função dos estímulos, das circunstâncias que a gente vive. E aqui tem uma lição também muito importante, que é preciso nos libertarmos. É a coisa mais difícil, nos libertarmos para um agir novo, um agir não condicionado pelas circunstâncias. Bom, disso a gente entende, né? Deveria entender como cristãos. Nós não seguimos a mensagem do Cristo sobre uma transformação interior, uma transformação da mente que nós precisamos vivenciar. O pecado, a nossa distância e falta de confiança em Deus podem ser vencidas, sim, com a fé em Cristo, na obra de Cristo, que pode nos tornar novas criaturas. Nós cremos na ação renovadora do Espírito Santo. Por isso nós podemos falar desta frase como ponto de referência seguro. Mas também, por isso nós podemos crer que em cada momento da história, como que vivemos hoje, o povo de Deus pode escrever uma nova história, sempre inspirada no Evangelho de Jesus Cristo. Claro que há muita sabedoria registrada no passado, mas ela não é exatamente nosso guia pela vida, é uma referência. Nosso guia sempre é o Evangelho, é a mensagem do amor de Deus que temos a transmitir ao mundo. E este é, acima de tudo, o legado da igreja que passamos de geração em geração. Como diz o Salmo que nós ouvimos: ó Senhor, eu sempre cantarei
a respeito do teu amor, e anunciarei tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Sabedoria, nesse sentido, seria compreender hoje nossa missão. Por mais difícil que seja, à luz do chamado de Cristo, e buscamos compreender cada dia de novo. E isso não é fácil. É uma busca árdua, nosso papel na vida, em responder aos desafios do presente como cristãos e como igreja. Somos arrastados por tendenciosos movimentos da cultura e da política. Somos induzidos pelo marketing da tecnologia a consumirmos redes sociais, inteligência artificial e o que vier ainda, sem refletirmos muito se isso realmente é importante na vida. Um terceiro aspecto que deve nos guiar é lembrar que nós caminhamos juntos. Herdamos um modelo orgânico de funcionamento. A maior metáfora bíblica para isso é a ideia de um corpo humano que tem como cabeça Cristo. Não é à toa que Jesus e os apóstolos fizeram uso desta metáfora. Às vezes, é verdade, a gente parece um corpo sem cabeça, meio descoordenado, puxando para um lado e para o outro, mas, na verdade, nós nos guiamos e procuramos nos guiar unidos a Cristo, aquele que nos chamou, que nos capacitou e desafiou a servir. Essa convivência nesse corpo é, por vezes, bastante tensa. Nos últimos anos, temos visto a tendência das pessoas de emitirem julgamentos precipitados, generalizantes e preconceituosos contra quem discorda de nós. Briga é fácil, põe algum assunto difícil, já sai para isso. Volta e meia se ouve na ICMD alguém dizer: não é possível que isso aconteça na nossa igreja, não é mais a minha igreja. Nos estranhamos tanto às vezes que parece que nem caminhamos juntos nas nossas diversidades. Alguns se assustam, achando que é um indicativo de perigo do futuro, de que tudo está a perigo. Perguntam se as novas gerações vão saber lidar com estas tensões. Novamente, Augusto Cury nos lembra: o presente se constrói agora, com sabedoria. Você, eu, estamos fazendo a nossa parte. Nestes 170 anos de história, colhemos muitos frutos. Gerações de pessoas, líderes, leigos, ministros, ministras, em cada época deram sua contribuição. O início foi acanhado numa casa alugada, sem atendimento pastoral. No momento seguinte, esta comunidade de origem germânica, ainda silenciada por ser evangélica, não sendo pertencente à religião oficial da monarquia, já construía o seu templo neste espaço que estamos hoje. A partir da proclamação da República, o clima mudou bastante. De expansão, nova confiança, porque podia-se ter uma torre na igreja, identificação, nossos líderes podiam falar em público, pastores podiam andar nas ruas com suas vestes, e não eram presos mais. Havia muita gente se achegando à comunidade. O templo que havia era acanhado para receber tanta gente. Então vieram as duas grandes guerras mundiais. Muito sofrimento, muita perseguição ao nosso povo. Nossa herança germânica, o idioma alemão era foco de suspeição. Anos de
difíceis de passar. Mas, passado esse período, uma nova igreja emerge. A SLB se formando a partir da união dos antigos sínodos, pastores sendo formados em solo brasileiro, no início eram somente homens, uma igreja que começou a falar e cantar em português, a língua nacional, novas comunidades surgindo aqui, já haviam duas, né, pelo menos, mas depois vieram outras nesta sequência. Nasce a comunidade evangélica de Porto Alegre como o chapéu destas comunidades que vão se multiplicando por Porto Alegre, Alvorada e Viamão. Um novo centro evangélico foi sendo planejado e construído. A arquitetura modernista, novidade no Brasil naquela época. A igreja segue investindo em boas escolas abertas a toda a população. Investe em diaconia, colhendo especialmente crianças empobrecidas. Então vem um novo momento difícil. A frustração pelo cancelamento da Assembleia da Federação Luterana Mundial, que seria aqui nesse espaço, no ano de 1970. Uma grande crise surgiu de relações da nossa igreja com a Europa, a Federação, e um bispo alemão de nome Hans Martin Welter deixa de ir na Assembleia e vem aqui conversar, vem aqui acalmar os ânimos, vem desconvidar as grandes autoridades que tinham sido convidadas. E ele que sugere o nome desse tempo, que para nós deveria ser um nome que nós todos deveríamos carregar: Igreja da Reconciliação. Nossas comunidades, nesse tempo, se descentralizaram, cada uma com a sua administração mais autônoma, precisavam caminhar os seus próprios caminhos, achar seu jeito de ser comunidade, algumas com escola do lado, outras com projetos diaconais. Ainda somos comunidades buscando nossa vocação urbana, como fazer missão na cidade. Mantivemos, entretanto, nossa unidade como CEPA, e no segundo momento, também como união de comunidades, na medida em que a CEPA precisou focar-se na educação e na diaconia como entidade filantrópica que é. Vejam quantas viradas na história. Mudanças nos ventos nos obrigaram a reagir e agir com sabedoria, resiliência. Nos obrigaram a mudar quando era o caso, a sermos, acima de tudo, solidários e tolerantes. Claro que sempre houve gente bastante descontente e chateada que abandonou o barco. Lamentável, mas acontece. Mas a história prosseguiu. E prosseguiu porque essas também e outras, como a maioria, soube perdoar, soube ir adiante, superar desavenças, superar rancores, ouvir, compartilhar e aprender. É assim que nós não temos outro jeito de prosseguir. Como nós cantamos nesse lindo hino, que foi inicial da nossa igreja anos atrás, sobre o tema, a semente da palavra de Deus é sempre de novo lançada. Cada nova geração é chamada a semear. Em cada momento é esperado que o solo acolha a semente e ela germine e dê muito fruto. E a nós cabe hoje fazer a nossa parte. De semearmos, mas também sermos esse solo que acolhe a palavra e produz fruto. Termino dizendo: Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê forças para nos libertarmos do que nos pesa, do que nos desvia, do que nos divide, para abraçarmos juntos, cada vez mais unidos, como irmãos e irmãs, no mesmo corpo de Cristo, e cumprirmos nosso chamado de sermos luz, sal da terra, aqui em Porto Alegre, Alvorada e Viamão, que é o espaço que nos cabe
viver como isso aí. Amém. Quero convidá-los a se colocarem de pé, aqueles que podem. Queremos confessar nossa fé como expressão da nossa unidade e nossa adesão à palavra do Evangelho de Cristo. Dizemos o credo apostólico juntos: creio em Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado no mundo sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos sentar. Nós teremos agora um momento de oferta, que hoje é destinada aos preparativos das comemorações dos 170 anos que estão recém começando, né? Vamos ter um ano muito bonito, muito rico de comemorações, não só aqui, claro, em todas as comunidades, né? A exposição da Serra vai circular nas comunidades, por exemplo, outras ações. Em maio nós teremos um grande concerto, conduzido pela OSPA, então vocês vão ser informados do que vai acontecer. E então agradecemos a todos que podem dar essa contribuição. Nós temos caixa de oferta aqui na frente, lá atrás, e temos o Pix, através do QR Code, que estão em algumas cadeiras lá. Só compartilhando, domingo passado, dia 15 de março, tivemos a frequência de 142 pessoas, e a oferta de 1.530 foi destinada ao Fundo Nacional para o Trabalho Diaconato. Agradecemos e convidamos a cantar cantos 511 a um bendito Senhor. Em data festiva, nós também queremos ouvir cada uma das instituições que comemora esta data. Por isso, convido a presidente da Paróquia Matriz, a Elisete Rodrigues Leiter, para conduzir a sua. Bom dia a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. É um dia de celebrar, um dia de agradecer a Deus por ter nos conduzido até aqui. Muitas pessoas foram chamadas, foram tocadas e foram desafiadas. A gente vive a igreja de pessoas, falando da música, falando de tantos voluntários que nos prestam os seus dons. É isso que nós
queremos aqui agradecer. Então, eu vou o discurso está aqui, não vou falar discurso. Eu vim só para agradecer. Mas eu quero chamar algumas pessoas especiais que foram chamadas e foram tocadas e assumiram o desafio, as lideranças que passaram por aqui e que estão presentes conosco. Vou chamar alguns ex-presidentes e peço que venham até aqui. O Sr. Paulo Meinhardt. O Sr. Rudy, ele está impossibilitado por saúde, então ele vai estar presente. O Paulo Cotter. Elaine Krug-Buchar. O Sr. Carlos Souto Júnior. Júlio Pedó e Tiago Strasburger. Também quero lembrar dos ministros que trabalharam conosco. Alguns estão conosco aqui, é muita alegria então a gente poder também prestigiá-los. Eu vou chamar também aqui os ministros que estão conosco hoje. Pastor Nelson Kirsch, Pastor Breno, Pastor Kurt, Pastor Har, Pastor Urico, né? Mas todo mundo conhece por Uli. E o Pastor Werner Kirsch. Por favor, se aproximem também. É desafiador a gente assumir uma posição de liderança. Eu que o diga. Então, assim, eu sou movida mais em ações. Estou aqui porque realmente é importante a gente lembrar dessas pessoas que assumiram esse compromisso, que tanto também se dedicaram à nossa comunidade. 170 anos merece. É muita gratidão a Deus e gratidão a tantas pessoas que serviram e que possam continuar servindo com alegria. Então, eu quero pedir uma salva de palmas a todos. Muito obrigada, e que possamos continuar com muitas pessoas aqui à frente, porque precisamos de muitas mãos para dar conta de tantas atividades aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. E assim nós também lembramos de todas as lideranças que atuaram em cada um desses períodos ao longo de todos os anos na Carol. Convidamos o presidente da CEPA, senhor Carlos Vinci, para trazer a sua palavra. Bom dia. Inicio saudando a comunidade matriz na pessoa da sua presidente, Lisete Rodrigues Braga. Obrigado por nos receber. Também a saúde agradeço a presença de todas as autoridades presentes ou representadas, senhoras e senhores, em especial os ex-presidentes aqui presentes. Imprensa e todos os cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais e demais meios de comunicação. Para compartilhar um pouco dos 170 anos da nossa história, optamos por produzir uma revista. Revista essa que foi pensada com 52 páginas, porém, como tem muitas histórias, quando nasceu tinha 72, tem 72 páginas. A produção da mesma ficou a cargo do nosso designer e colaborador Arthur Nunes, que é aqui da Paróquia Matriz. Apoiado por nossa equipe administrativa, liderada pelo Diácono Francisco Saia, que já está conosco há 40 anos. Obrigado a você. Na minha opinião, a revista ficou muito boa e ela será distribuída em nossas comunidades, escolas e unidades sociais e poderá servir para a pesquisa no futuro. A revista também estará disponível para todos os presentes nesse grupo. Pensamos em um exemplar por família, mas nada impede que levem mais exemplares para a distribuição entre amigos e familiares.
Por que falei tanto da revista? Foi certa vez um professor preferiu. Difícil é aprender a ler. O resto está nos livros. E eu complementaria com nas revistas de hoje, na internet também. E aqui eu refiro as palavras do pastor Cláudio, quando ele falou do autor Cury, que faz o primeiro nome, da importância de escrever um livro. Então nós escrevemos um livro. Assim sendo, vou ser breve em minhas palavras. Como normalmente acontece, a primeira unidade a ser fundada ou aberta será a matriz, e depois vem as demais. Na revista ficamos sabendo que a comunidade matriz foi fundada por 49 famílias protestantes no dia 17 de fevereiro de 1856. Seu primeiro presidente foi o arquiteto Philip von Norman, que igualmente foi quem construiu o Teatro São Pedro, na capital. A comunidade matriz participou da criação do Hospital Alemão, hoje conhecido como Hospital Luiz de Vento, bem como do Deutsche Hilfsverein, a qual Associação Beneficente e Educacional de 1858, que é a mantenedora do Colégio Farroupilha, além da escola hoje denominada Fundação Evangélica de Novo Hamburgo. Muitos colégios nasceram à sombra das torres de nossas igrejas, pois Martin Luther desafiava para que, e isso já no início do século XVI, ao lado de cada igreja tivesse uma escola para meninos e meninas. Mas também, muitas vezes, foram as escolas que abrigaram os cultos das paróquias em formação, tudo mostrando como fé e ensino sempre caminharam juntos. Hoje somos 10 comunidades religiosas entre Porto Alegre, Alvorada, Viamão, todas congregadas na união das comunidades evangélicas de confissão luterana em Porto Alegre, Alvorada e Viamão. Os trabalhos educacional, social e diaconal são prestados pela SEPA. Contamos com 8 escolas do Colégio Salvador e o Centro de Ensino Médio Pastor Gomes com suas 7 unidades. A SEPA tem hoje 4 unidades dedicadas ao cuidado de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Uma unidade voltada à iniciação profissional, que nós chamamos de oficina do pão. Uma casa de acolhida para pessoas em tratamento de saúde em Porto Alegre e um centro de uso múltiplo. Importante ressaltar que nosso trabalho é feito por recursos próprios, doações de pessoas físicas e empresas, do Fundo Criança e do Fundo Idoso. Mas também, e não menos importante, o apoio das prefeituras municipais através das suas secretarias. Vale lembrar que a SEP é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o que a torna elegível para o recebimento de emendas parlamentares, tanto municipais, quanto estaduais e federais, como recentemente recebeu da vereadora Anise Sabino, que está conosco aqui hoje. Obrigado, vereadora. Anteriormente já tínhamos recebido também o vereador Ramiro Rosário e no passado o vereador Cassiano Carlos. Nossos números. Nas escolas atendemos 5.637 alunos, perto de 6.000, e concedemos 945 bolsas integrais de 100%, e mais 1.020 parciais de 50%. Nas unidades sociais, são 800 crianças, jovens, adolescentes e idosos. Na Casa de Passagem, disponibilizamos 8.030 diárias ao ano. É fundamental dizer que nenhum desses trabalhos aconteceria sem o cimento que nos une, que é o amor de Deus revelado em Jesus Cristo e expresso nas atividades diárias e infatigáveis das milhares de pessoas
que participam das 10 comunidades que compõem a nossa União de Comunidades. A exposição fotográfica montada aqui do lado de fora mostra o trabalho desenvolvido ao longo desses 170 anos. Já esteve na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de Porto Alegre e estará disponível para as comunidades, escolas e unidades sociais. Por oportuno, queremos reafirmar o compromisso da CEPA, Comunidade Evangélica de Porto Alegre, em seguir pertencendo e contribuindo ativamente com a cidade que a abrigou, construindo nossa coletividade sempre e sendo um elemento protagonista, fazendo nossa parte na função de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e do Brasil, alicerçados na fé em Jesus Cristo. Leiam a revista, ali tem mais informações. Muito obrigado por sua presença e apoio prestado ao trabalho educacional, social e diaconal da CEP. Que nossos descendentes possam contar sobre isso daqui a 10, 20, 30 ou mais anos. Que o Senhor os fortaleça e guarde. Presidente da União das Comunidades de Porto Alegre, Alvorada e Viamão, senhor Lindo Marcos. Bom dia. Hoje é uma honra celebrar 170 anos de comunidade em Porto Alegre. Fazer parte desse momento nos engrandece. Como comunidade somos fortes. A comunidade nos fortalece e nos dá amparo nos momentos de necessidade. Temos muito a celebrar. Agradecer e honrar aos que nos antecederam. A União de Comunidades de Porto Alegre, Alvorada e Viamão tem como compromisso guardar as memórias dos nossos antepassados. E estamos à disposição de todos, de forma ecumênica, no cemitério parque situado na Avenida Michel, Cabanessa. O tempo passa, as histórias ficam. Todos têm espaço para guardar as suas memórias. Na comunidade, o sentimento de pertencimento nos fortalece, e nos faz sentir indivíduos melhores. O alicerce que sustenta a relação entre as pessoas é o respeito. Na família, devemos respeito à hierarquia, aos pais, aos avós, aos antepassados. Talvez a forma mais pura de reconhecer seja a gratidão, principalmente a quem de forma voluntária nos serve. A diretoria da União de Comunidades e Confissão Luterana quer que cada membro use os serviços disponibilizados para a guarda das memórias das famílias. E aos que ficarem para o almoço, pedido feito pela equipe que está preparando o almoço ali, aos que ficarem para o almoço e puderem reconhecer o trabalho da equipe de voluntários, fará com que essas pessoas se sintam reconhecidas e melhores. Porque o trabalho que eles estão fazendo é com amor e carinho, de forma espontânea. Muito obrigado. Convidamos a secretária da Habilitação ao Ministério da SLB, que estará de pé.
para trazer a sua fala representando a sede nacional da ISLB. Querida comunidade aqui reunida, em nome da sede nacional da ISLB, saúdo a todas e todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com profunda alegria e gratidão que nos reunimos para celebrar os 170 anos da presença luterana em Porto Alegre. Ao contemplarmos essa caminhada, somos convidadas e convidados a reconhecer a fidelidade de Deus que sustentou, guiou e renovou a sua igreja ao longo das gerações. Em Hebreus 13, versículo 8, nós lemos: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Essa palavra ganha um significado especial neste momento, pois nos lembra que, embora o tempo passe e as circunstâncias mudem, é Cristo quem permanece como fundamento seguro da nossa fé em missão. Ao longo desses 170 anos, a presença luterana em Porto Alegre tornou-se viva e concreta em diversas frentes, no anúncio do Evangelho, na celebração dos sacramentos, no compromisso com a educação, no cuidado diaconal e na promoção da dignidade humana. Ela se expressa na vida comunitária, nas ações solidárias, na formação de pessoas comprometidas com o bem comum e na defesa de uma vida digna, especialmente ao lado das pessoas mais necessitadas, sempre sustentados pela fé e pela esperança, mesmo em tempos desafiadores como nós temos vivido. Cada instituição e cada comunidade, em sua particularidade, contribui de forma única para a missão da Igreja. Juntas, testemunham a beleza da comunhão, da cooperação e da unidade na diversidade. Como sede nacional, também expressamos nossa sincera gratidão pela parceria entre as instituições locais e a ISLB. Essa relação, construída na confiança mútua e no compromisso com o Evangelho, fortalece a nossa identidade como igreja e amplia a nossa capacidade de servir com responsabilidade e sensibilidade. Que esta celebração, ao trazer à memória a caminhada do passado, renove as nossas forças no presente e fortaleça o nosso compromisso com o futuro. Que o Espírito Santo continue a nos conduzir para que sejamos uma igreja relevante, acolhedora e comprometida com a vida. Que Deus siga abençoando ricamente esta caminhada conjunta, hoje e sempre. Amém. Convidamos o pastor sinodal, Carlos Eduardo Ribeiro, para trazer também os seus convidados. Me alegro muito de estar aqui representando o Sínodo do Rio dos Sinos. Trago um abraço para a diretoria do Sínodo e quero também agradecer pessoalmente por poder estar participando desse momento. Ao longo desse tempo em que vivo e convivo aqui nesse Sínodo, eu cheguei aqui em 1994. Na verdade, é o único Sínodo com que eu já trabalhei, eu já na região 2, depois na 4, que aqui virou o Rio dos Sinos, né? E nesse tempo eu fui conhecendo as histórias das nossas igrejas, das suas fundações, da forma como elas trabalharam e como é que elas foram acontecendo em meio a tantas coisas, tanta história, tantas possibilidades e também adversidades que elas enfrentaram. Isso me leva para uma palavra de Jesus, para reconhecer nelas e especialmente hoje aqui nesta comunidade, uma palavra que a gente encontra em Mateus 7,
24, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, está comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Não tem outra explicação, muitas vezes, se a gente olha a história de nossas comunidades. Muitos ventos, muitas tempestades, muitas enchentes, que a gente vê lendo lá agora, né? Bateram contra essas comunidades, contra essa comunidade aqui. E eu entendo que essas comunidades têm como esta característica: serem construídas sobre a rocha, que não é nada mais, nada menos que o Evangelho e que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, e por isso a gente está aqui hoje celebrando 170 anos de história. O pastor fez uma leve menção à IA, aí, na inteligência artificial. Eu fui olhar lá o que a inteligência artificial diz sobre a comunidade evangélica de Porto Alegre. Ela tem essa capacidade de buscar em todos os lugares um resumo, mas eu vou ficar só com a primeira frase. Ela diz que é uma das instituições mais importantes de Porto Alegre. E aí, pelas falas que já se ouviram aqui, a gente pode saber por que ela é. Porque ela se reuniu para celebrar a sua fé em Jesus Cristo. Mas ela não esqueceu do seu legado trazido por Lutero, que é trabalhar com a educação, pela educação, para formar uma cidadania competente e capaz de formar uma sociedade melhor. E assim aconteceu. Essa comunidade se preocupou com a educação, com a saúde e com a diaconia, ou seja, cuidar da transformação da sociedade para que ela seja melhor, e deu essas bases. Essas bases trazemos todos em nossas comunidades, por causa da nossa história, que está aqui entranhada nessa comunidade, que já é uma das mais antigas na história do Brasil. E assim a gente olha para tudo que é feito, e a gente vê aquela exposição ali, de tudo que é feito por essa comunidade evangélica de Porto Alegre, com todas as suas forças aqui, que fazem parte, o que ela faz de importante para a cidade. E se a IA reconhece que ela é importante ali, é porque de fato tem essa história construída, essa importância de colaborar na cidade. E aí, se eu olho para dentro das nossas comunidades, a gente vai encontrar ali a fé, que é a força motriz que impulsiona essas pessoas a colocar seus dons, suas capacidades, seu serviço, a serviço do crescimento da comunidade, desse cuidado com todos e todas. Como o pastor pregou antes, tem os perrengues, a gente tem muitos perrengues, né? Tem o pastor Greia, que diz, né, que se tem 3 descendentes de germânicos, tem 3 associações, né? Cada um faz uma para si, e depois eles fazem uma para brigar um com o outro, né? Isso é meio natural nas nossas comunidades. Mas se a gente olha as comunidades de Corinto, do Éfeso e outras lá, o Paulo também se deveu para elas para apaziguar os ânimos, né? Mas é nessa força, nessa discussão, nessa capacidade também de discordar, de pensar, que a gente vai adiante. Mas sempre as marcas que estão presentes é a fé, o trabalho, a cooperação e a disposição de pessoas de colocarem a sua capacidade ao serviço dos outros. Então, que a gente, ao celebrar esses 170 anos, possa perceber toda essa força que vem de dentro das comunidades que são construídas sobre a rocha, que vem da presença de Jesus, do Evangelho, a força do Espírito Santo e a palavra de Deus que vai nos corrigindo como pessoas, nos faz crescer. Quando eu era jovem, era meio brigão, né? Sempre me chamavam até de muito forte nas colocações. Agora eu já estou com 68 anos, 67, né, no meu último ano de trabalho na SLB, eu já começo a compreender que a gente precisa ter paciência e calma, né, para construir coisas boas. E as pessoas que tiveram, construíram coisas boas. Então, meus parabéns a todos envolvidos, e esse pessoal que está trabalhando na cozinha é um pequeno sinal de que essas nossas comunidades, todas elas pegaram os livros de Atos, foram feitas com muito trabalho, com muita dedicação, com muito suor e com muita fé no nosso Deus. Então, que continue assim, que a gente possa deixar, como já foi mencionado aqui, um legado importante para aqueles que vêm depois de nós. Obrigado.
Muito obrigada por todas as falas. Temos alguns avisos. Convidamos vocês para a programação da Semana Santa. Iniciando, então, próximo domingo, às 10 horas, culto de Domingo de Ramos, com a participação da banda de quinta e também uma oficina de Páscoa do culto infantil. Depois, no dia 2 de abril, às 19 horas, teremos a celebração de Quinta-feira Santa com Santa Ceia. Na Sexta-feira Santa, teremos culto às 10 horas da manhã. E no domingo de Páscoa também, culto às 10 horas da manhã com Santa Ceia. Então, sintam-se convidadas a estar conosco. Também informo que hoje, excepcionalmente, o estacionamento está isento sem precisar da validação do QR Code. Então, quem conseguiu colocar o carro, imagino que esteja lotado, talvez alguns não tenham mais conseguido paga, mas então o estacionamento deve estar fácil, tem a isenção no valor do estacionamento. Não precisamos validar o QR Code como de costume. Com alegria, anunciamos que os ingressos do almoço estão esgotados. Infelizmente, para quem esperou conseguir hoje ainda, mas nos alegramos com isso também, dessa grande adesão ao nosso almoço. Como o Sr. Carlos 20 já informou, teremos a entrega da revista comemorativa da SEPA na saída, então vocês podem se direcionar ao acolhimento e receber então essa revista. Também, ao final, convidamos para um momento aqui no corredor, onde a SEPA vai descerrar a placa deste novo tempo, dos 170 anos. Para o descerramento da placa, eu convido os ex-presidentes presentes que nos ajudem na placa. Obrigado. Os ex-presidentes da SEPA, isso? Então, se façam presentes aqui no corredor da tela. Também lembramos que temos a venda de devocionais, também no corredor lateral. A Cláudia e a Loura estão fazendo esta venda. Agradecemos com muito carinho novamente a presença dos coros, de musicistas e regentes das nossas comunidades aqui da União. Agradecemos os celebrantes, todos os ministros e ministras presentes e toda a equipe de apoio que torna este culto possível, tão especial. Convido quem puder a colocar-se em pé para termos nosso momento de oração de intercessão. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse dia de festa e de grande alegria, nós chegamos a Ti com o coração cheio de gratidão. Celebramos 170 anos de história e de testemunho do verão em Porto Alegre. Isso só foi e é possível que o Teu Santo Espírito age no meio de nós. Gratidão, porque a Tua fidelidade se estende de geração em geração. Senhor, desde a fundação desta comunidade, Tu chamaste e capacitaste lideranças para conduzirem e organizar as atividades realizadas aqui e a partir daqui. Da mesma forma, enviaste pessoas ordenadas para anunciar o Evangelho, administrar os sacramentos e entender o teu cuidado para com as pessoas que sofrem. Pedimos que continues chamando, capacitando e enviando lideranças, ministros e ministras para servirem a Ti com alegria nesta e nas demais comunidades da ECNB em Porto Alegre, bem como as instituições diaconais, sociais e vocacionais que nasceram em nosso meio. Senhor, muitas pessoas foram e continuam sendo alcançadas por Teu amor.
experimentando assim transformação em suas vidas. Lembrando especialmente daquelas pessoas que enfrentam situações de fragilidade, de saúde e vulnerabilidade socioeconômica. Pedimos que teu olhar misericordioso esteja sobre elas e que a tua mão cuidadosa as ampare e as proteja. Ó Senhor, guia os passos da paróquia matriz, da sede e da união das comunidades nos anos que estão diante de nós, para que tudo aquilo que fizermos seja fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador, e para a tua honra e para a tua glória. Abençoe nossas instituições culturais, escolares, que traduzem em seu servir nossa vocação cristã. Deus de amor, confiamos em tuas mãos tudo aquilo que trazemos em nossos corações, quando unimos nossas vozes, orando como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu convido a sentar e cantamos o canto 291. Enquanto cantamos, ministros e ministras presentes dirigem-se ao altar para a bênção final. Bênção de Deus tem que desejar, tem que querer, em outras palavras, passar para o outro tudo aquilo que nós temos de melhor. Se nós queremos receber, Deus tem de melhor para nos conceder, que a gente possa também conceder aos outros, tornando a nossa vida uma bênção onde estivermos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a sua paz. A paz que Cristo dá, não a paz do mundo, mas a que Cristo nos dá. Amém. Vamos na paz do Senhor, nos alegremos nesta data, celebremos estes 170 anos, não só